Bom, pessoal, então hoje nós vamos abordar aquele assunto da semana 2 que falou principalmente sobre vetores, cinemática e etc e tal. Então eu escolhi um exemplo aqui, é meio longo, então vou tentar ir dando umas pausas para fazer as figuras. Mas para que todos tenham a ideia, diz o seguinte: duas crianças partem simultaneamente de uma esquina. Então já imaginamos o plano cartesiano. A criança A segue para norte com velocidade constante de 1 metro por segundo e a criança B segue para o leste com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então vamos tentar montar isso tudo aí. Depois pedem duas situações. Então a gente teria essa situação, né? Uma criança, temos um plano cartesiano, o eixo do X é o que se dirige a leste e o eixo Y para o norte. Então uma criança está numa determinada posição lá do Y, YA, e a outra criança está na posição XB. Vamos colocar os dados agora. Bom, pessoal, então os dados que nós temos, né? A criança A, ela segue para o norte com a velocidade constante de 1 metro por segundo. E a B para o leste, uma velocidade também constante de 2 metros por segundo. Então, se nós pegarmos a criança A, olhando ali no gráfico, né? O X de A em relação ao tempo, quem está no eixo Y, o X vale 0. Então, 0. Agora o Y de A, ela já, e depois do certo tempo, como a velocidade dela é 1 metro por segundo, então é 1t. Então a posição dela no gráfico que nós estamos montando, as coordenadas cartesianas que nós vimos no último vídeo, então ela estaria x igual a 0 e y 1t. E a criança B, mesmo raciocínio, o y para a criança B vale 0, né, que ela está em cima do eixo do x, caminhando para o leste. Então o x dela, xb, então, em relação a t, vale 2t. Então a posição dela no gráfico da criança B é 2t e o x, né, e o y vale 0. E também está pedindo, aí vem, né, o item A. Qual o comprimento do segmento de reta que une as duas crianças depois de 20 segundos? Tá? Então, vamos lá, vou aqui A. Nós queremos saber qual esse comprimento AB, quanto que ele é depois de 20 segundos. Quanto? Então nós vamos ter que fazer aquela, mais ou menos partindo do teorema de Pitágoras, né? Nós podemos falar que a distância AB, ela é a mesma distância BA, né? A distância é a mesma. E qual é essa distância? Então, não se esqueçam, né? Que eles estão, olhando nesse gráfico, depois de 20 segundos, se fosse essa posição, então eles estão procurando essa distância aqui, certo? Mas depois de 20 segundos, não agora. Então vamos calcular primeiro essa distância e depois de 20 segundos. Então, em relação aos dados que nós temos, então seria
raiz quadrada de 0 menos 2t ao quadrado, né? Isso aqui precisa mais aqui, né? Mais 1t menos 0 ao quadrado. Ok, pessoal? Pelos dados que nós temos, né? Da criança B, tenta imaginar aqui um triângulo retângulo, né? Então, essa distância AB é essa distância aqui ao quadrado mais essa distância aqui ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Então isso aqui, vamos dar uma melhorada. Menos 2, 0 não conta, 0 menos t dá menos 2t, que ao quadrado dá 4t ao quadrado. O primeiro. Mais, mesmo raciocínio. 1t menos 0 dá 1t, ao quadrado é 1t quadrado. Então nós temos aqui, se nós colocar o t quadrado em evidência, né? Vamos colocar só para ficar bem claro. Se sem explicar direitinho já é difícil, imagina não explicando muito direitinho. Aqui, ó, coloco o t quadrado em evidência, 4t quadrado dividido por t quadrado dá 4, mais 1t quadrado dividido por t quadrado dá 1. Então esse t quadrado sai fora da raiz, como t, e o que sobrou? Raiz de 5. Aí então nós vamos ver para t igual a 20 segundos, que é o que está pedindo. O que nós temos então? Que essa distância AB, que é a mesma coisa que a distância BA, né? Ele vale, se o t é igual a 20, então vale 20 raiz de 5 segundos. Beleza? Eu e o meu beleza aqui. É para animar. Para combater o lindinho. Graças a Deus, parece que vão estar ali. Bom, então essa aí é a resposta. Qual o comprimento do segmento de reta que une as duas crianças depois de 20 segundos? Então nós aplicamos Pitágoras, né? A distância nós estávamos dando em t, né? Lembra aqui, né? Era tudo em relação a t, ó. Tanto é que o início t era um t, né? E o b era 2t. Bom, o que mais ele está pedindo agora? Ele está pedindo no item B, ele pede qual a velocidade relativa de B em relação a A. Bom, aí precisa também mais umas explicações. Eu vou apagar a tela e a gente continua. Bom, pessoal, então, repetindo o que está se pedindo, é qual a velocidade relativa de B em relação a A. Então, nós temos o A, nós sabemos que está indo para norte, o B está indo para leste. Então, esse R, esse vetor B em relação a A, seria a distância entre as duas crianças. E a distância da criança A, a posição que ela está em relação à origem, é esse vetor
A em relação à origem. E a mesma coisa para o vetor B. Então, na verdade, vamos pôr aqui o raio R, né? De B em relação a A, esse é vetor, né? Então é igual ao vetor R de A em relação à origem, mais o vetor de B. Pô, aqui eu cometi um engano. Deixa eu apagar ao vivo, que aqui não é O, né? Não é A, é O, né? Porque esse aqui, que seria então o vetor de B em relação a A. Dê uma analisada para entender essa parte aí, porque isso aí lembra o que? Pitágoras. Então vamos fazer aqui embaixo. Então nós temos a distância desse vetor B em relação à origem em T dt. Pensaram que estava um livro das derivadas, né? Então isso é igual a derivada de R de A. Estou copiando acima, né? Só que agora estamos introduzindo a variável T. Mais eu sempre esqueço essa flechinha que indica vetor. Aqui faltou o T, né? Então isso aqui, na verdade, né? Em vez de pôr esse igual aqui, seria até melhor escrever ou, né? Ou seria V em relação à origem ok, pessoal? Vou ter que apagar, né? Mas espero que vocês estejam copiando no caderno, hein? Tá? Então, quando a derivada da posição dá a velocidade, né? Instantânea. Então nós podemos ler isso aí no final aí, que a velocidade, estou falando sobre essa nossa aqui, certo? Nós podemos ler assim, que a velocidade de B em relação a A é igual à velocidade de B em relação à origem menos a velocidade de A em relação à origem. Como eu vou apagar a lousa, deixa isso que nós falamos, vamos aproveitar para colocar aqui, né, para não se perder. Então, a velocidade de A
pôr esse vetorzinho aqui, em relação a B, é igual a velocidade de B em relação à origem menos a velocidade, vetor velocidade de A em relação à origem. Então, olhando esse aqui, que nós partimos da teoria, simplesmente nós passamos esse aqui, esse vetor, nós passamos para o membro de lá. Então, o que fica aqui? Aqui fica que no primeiro membro, aqui a velocidade de B em relação a A, mas que eu pus errado, né? Eita, mas não é possível. Aqui, a bem da verdade, é a relação de B em relação a A. É a mesma coisa, né? Mas como nós partimos da fórmula, desta fórmula aqui, né? Então tem que ficar certinho, ok? Então aí nós vamos, já viu que como é o vetor velocidade, nós vamos introduzir agora os vetores que do eixo do y é o i, e do eixo do eixo do x é o i, do eixo do y é o j. Bom, então pessoal, partindo dessa nossa relação aí, então nós podemos escrever agora em termos de vetores que a relação de B, da criança B em relação à criança A, é... Lembra do enunciado que a velocidade de B era de 2 metros, ele já estava em 2, né? Então é 2i, que é na origem, menos a velocidade da criança A em relação à origem era de 1. Então o i agora para nós é j. O j é o y e esse i é o x. Então nós vamos ter que ver agora o módulo de V. Não é A. É B em relação a velocidade da criança B em relação à criança A. Então seria igual a raiz quadrada 2 ao quadrado, né? Mais menos 1 ao quadrado. Então, esse aqui, aquela velha fórmula lá que estava lá, sempre pensando mais ou menos assim, né? Pelo teorema de Pitágoras, que essa B em relação a A é a hipotenusa. E a criança A e a criança B seriam os catetos, né? Então isso aqui, 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1, então 4 mais 1, então isso aqui dá 5. 5 o quê? Metros por segundo, que é a velocidade, né? E a direção? Direção é um pouquinho mais complicado. Bom, complicado para mim, né? Eu gostaria muito que outros amigos nossos do grupo que entendesse, né, um pouco mais, também se dispusesse a nos ajudar, né? Eu estou aqui, igual eu falei, física para mim é um desespero, né? Bom, então é o φ, né?
lembra no último vídeo das coordenadas polares? Então, se nós olharmos, tenta lembrar, então o φ aqui é o arctangente é y sobre b, né? Tá? Então, não se esqueça, né, que eu falei que esse aqui é no cartesiano é o b, esse aqui é o x. Então, a direção então aqui é y, que é menos 1, sobre b, que é 2. Então o nosso φ é igual. Aí é o seguinte, pessoal, eu vou pôr aqui, ó, foi encontrado menos 26,6 graus. Então nós voltamos para graus, não radianos, né? Ou 333,4 graus. Então vou só pausar e fazer um desenho aqui embaixo. Bom, pessoal, então é isso aí, né? Nós já sabemos, então, você tem a criança A indo para norte, a criança B indo para leste. E nós vimos, né, que essa velocidade de 5 metros por segundo, né, essa velocidade relativa de B em relação a A, é que está aí o cálculo aí em cima, e que também o φ, ele vai dar, ele vindo, quando vem nessa direção aqui, né, é negativo, né, dá menos 26,6 graus. Esse ângulo aqui, ó, né, que essa pontilhada é uma reta, né, que é a distância entre a criança A e a criança B. Mas também poderia ser esse ângulo grande, né, que dá essa volta toda até chegar aqui. Então aí o φ valeria 333,4 graus. Então nós podemos falar então que a velocidade de B em relação a A, então é 2i menos 1, né? 1j. Então o que isso quer dizer, olhando para isso aqui? Isso quer dizer o seguinte, como conclusão, que a criança A, não esqueça que ela está indo para o norte, a criança A, ela vê, entre aspas, né, a criança B afastando a razão dessa velocidade aqui, ó. Ela vê a criança B afastando a velocidade de raiz de 5 metros por segundo. Ok? É como se a criança A estivesse parado e B se afastando no rumo φ, né? Φ igual a 333,4 graus. Bom, pessoal, acho que como revisão da parte de vetores, que provavelmente isso aí vai cair, né? Ele não vai deixar de dar. Que nós temos que lembrar sempre, né, que na hora de raciocinar, que S aqui no eixo dos Y, certo? Aqui está o J. E no eixo do X está o I. Essas vetores. Ok? Vamos aguardar a quinta-feira. Até mais.